Eu não acredito em evolução. Afinal de contas, é só uma teoria. Hoje, eu resolvi fazer esse vídeo bastante simples, na verdade, sobre alguns conceitos muito básicos sobre evolução. As pessoas gostam de discutir sobre evolução. Só que elas esquecem que para discutir um assunto é preciso ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Você não precisa ser um expert em evolução para tentar entender melhor e querer discutir e colocar algumas questões válidas, talvez. Mas você precisa saber pelo menos o que é a evolução, o que é a teoria da evolução. Você precisa conhecer o básico do assunto. Óbvio que eu não vou dar uma aula de evolução aqui, mas para começar a cimentar os primeiros tijolos desse grande assunto que é evolução. Primeira coisa, a palavra evolução. A própria palavra evolução gera um grande problema para nós. A primeira edição da Origem das Espécies, de Charles Darwin, não usava a palavra evolução. Por que não? A palavra evolução gera, por si mesma, um grande mal-entendido. Porque a palavra evolução já é usada e já era usada no vocabulário em geral. E de repente trazer essa palavra para o vocabulário científico com outro significado gera uma confusão. É óbvio, é de se esperar. Evolução. No vocabulário em geral, coloquial, fora do jargão científico, evolução tem uma conotação de melhoria. Coisas que evoluem no vocabulário coloquial são coisas que melhoram. Aquela pessoa evoluiu bastante, essas estruturas, essas cidades evoluíram de 200 anos para cá, o pensamento de sistemas morais escravagistas evoluíram de 300 anos até hoje. Evolução científica não é melhoria, não são coisas que melhoram. Evolução científica nada mais é do que a descendência com modificações. São seres vivos, vão sofrendo modificações. Isso é evolução, não tem nada a ver com melhorar. Por que as pessoas confundem com melhoria? Porque desses seres vivos todos que são diferentes entre si, já que existem diferenças e modificações na descendência, aqueles mais aptos àquele meio ambiente serão os que terão mais vantagens de sobrevivência e mais vantagens reprodutivas. Vamos agora para um segundo conceito muito básico sobre evolução. Na verdade, é um conceito sobre ciência em geral. Eu abri esse vídeo falando que evolução é só uma teoria. É outro problema. Teoria, se você for abrir o seu dicionário, verá que dentro do contexto coloquial, do contexto não científico, teoria é uma palavra que significa o quê? Uma hipótese, uma ideia, praticamente um chute. Dentro do jargão científico, a palavra teoria é muito séria. O que é uma teoria científica? Uma teoria científica é um conjunto de ideias, hipóteses, um arcabouço de explicações já verificadas com evidências que as suportam, que explicam um determinado fenômeno, melhor dizendo. Então, uma teoria, o que é? São explicações suportadas por evidências para um determinado fenômeno observável. No caso da evolução, o que é? Temos que separar em duas partes. Existe o fato evolução. Ou seja, evolução acontece. O que é esse fato evolução? Nós observamos que seres vivos se modificam no decorrer do tempo. Esse é um fato, evolução acontece. Esse é o fato evolução. Isso é um fenômeno observável. Onde eu estava mesmo? E existe a teoria sintética da evolução. Existe mesmo a chamada teoria da evolução. Ora, se existe um fato evolução, por que existe uma teoria da evolução? A teoria da evolução é o que explica esse fato. Nós observamos que os organismos vivos sofreram modificações drásticas no decorrer de milhões de anos.
Nós podemos observar que organismos vivos sofrem modificações debaixo de nossas barbas. Dependendo do organismo que você estiver observando, em pouquíssimo tempo você vê modificações. Como explicar isso? E a teoria da evolução recorre a vários mecanismos para explicar essas modificações. O mais famoso deles, sem dúvida, é a seleção natural, proposta primeiramente por Darwin Wallace, num artigo, e logo em seguida escrito o livro A Origem das Espécies através da Seleção Natural, por Charles Darwin. Então isso é uma teoria científica. Nós temos algumas explicações sobre o fato evolução, suportadas por toneladas e toneladas de evidências, que finalmente compõem então uma grande teoria científica. Então teoria não é um chute, teoria não é uma ideia, teoria não é achismo, teoria é um conjunto de explicações muito bem suportadas por evidências. Lembrem-se disso. Terceiro conceito básico sobre evolução. Evolução não tem nada a ver com origem da vida. Muita gente quer discutir evolução e começa a misturar com a origem da vida. Então como é que a evolução explica como surgiu a vida? A evolução não explica como surgiu a vida. E tem mais, a evolução, a teoria da evolução, esse campo de conhecimento, sequer está interessada como surgiu a vida. O que diz a evolução a respeito da origem da vida? É muito simples. Eu não sei como a vida surgiu na Terra. O que eu sei é, a partir do momento que existe vida, ela segue um determinado algoritmo que é a evolução. Podemos discutir a origem da vida? Com certeza, mas não diz respeito à evolução, diz respeito muito mais à bioquímica do que a biologia propriamente dita. Existe um outro conceito básico também, bastante equivocado. É a questão do mais evoluído e menos evoluído. A gente não usa, é até feio usar esses termos mais evoluído e menos evoluído. Um ancestral era menos evoluído do que o seu descendente. Não. Uma anêmona é menos evoluída que um ser humano? Não. Se você está vivendo ao mesmo tempo, nós somos contemporâneos às anêmonas. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo que elas estão. Então elas tiveram exatamente o mesmo tempo de evolução do que nós. Elas preservam características mais primitivas? Talvez isso você possa dizer. Vai tentar viver no ambiente de uma anêmona, você não vai passar de 5 minutos. O que nós dizemos é, determinado organismo preserva características mais primitivas, determinado organismo apresenta características mais derivadas, mais atuais, mais recentes. Características recentes, características primitivas. Nunca mais evoluído, menos evoluído. Outro ponto importante. O homem veio do macaco? Isso gera muito mais confusão do que parece. Em primeiro lugar, a gente tem que tentar entender o que é macaco na cabeça de uma pessoa que faz essa pergunta. Macaco não é um termo científico, então eu preciso perguntar. O que é macaco para você? Macaco para mim é gorila, chimpanzé. Ok. Então você está pegando um grupo particular de primatas, aliás, 2 no caso, e chamando aquilo de macaco. Para formar um grupo biológico, nós temos que pegar todos os descendentes em comum de um determinado ancestral. Então se eu quero chamar chimpanzé de macaco, gorila de macaco, eu vou ter que incluir todos os descendentes em comum de um único ancestral para poder chamar isso de macaco. Adivinha? Quem entra nessa dança? Nós. Então nós seríamos macacos. Então o homem descende de macaco? Não. Nós somos macacos. Agora, vamos ser um pouco pragmáticos. Vamos dizer que eu entendo o que uma pessoa quer dizer quando ela faz essa pergunta. Nós e os macacos, nós e chimpanzés, temos o mesmo ancestral em comum. Então tinha um organismo lá que não era nem homem, nem chimpanzé, que deu origem, depois de alguns milhões de anos, ao homem e ao chimpanzé. Então não, o homem não veio do macaco. O homem e o macaco possuem um ancestral em comum. Ou, uma resposta melhor ainda, não, o homem não veio do macaco. O homem é um macaco. E para finalizar esse vídeo, existe uma confusão muito grande também em relação à evolução e ateísmo. Presta atenção, essas duas coisas não estão interligadas. Evolução é um fato, é uma teoria científica. Ateísmo é um posicionamento em relação à existência ou não de deuses.
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem teístas criacionistas, existem teístas evolucionistas. A evolução não é uma teoria ateísta, uma conspiração do ateísmo para destruir Deus. E talvez depois eu faça um outro vídeo sobre metodologia científica propriamente dita, para a gente entender como é que a gente chegou nessa teoria da evolução tão complexa como é hoje. Só para terminar, gostaria de dizer então, evolução é mesmo um conceito muito complicado. Não é fácil você querer ensinar a evolução para uma pessoa que ainda não tem nenhuma base sobre o assunto. Não se sinta mal se você, que é uma pessoa que conhece evolução, vê que várias pessoas não acreditam ou simplesmente não entendem evolução. Evolução é um conceito difícil. Evolução é algo que precisa ser trabalhado com calma, tá bom? Então é isso aí. Tenham em mente então que evolução o conceito todo é bastante complicado mesmo. Não dá pra explicar num vídeo nem de 10 minutos, nem de 30, nem de 40, nem de 2 horas. Então é isso aí, gente. Espero que esses conceitos básicos tenham ajudado vocês. Meu nome é Yuri e espero voltar a fazer vídeos com mais frequência, ok? Então é isso aí. Paz, abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Uma conspiração do ateísmo para destruir Deus.